1 Timóteo, capítulo 1, parte 2 desse tema, exortações da verdade para quem anda na verdade. Nós vamos ler a partir do versículo 12 até o 20. Assim diz a Bíblia, a palavra de Deus. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Em A Viagem do Peregrino da Alvorada, C.S. Lewis conta a libertação de um dos personagens da história. O próprio relato introdutório apresenta qual era o quilate daquele garoto. Era uma vez um garoto chamado Eustáquio Clarencio Mísero. E, na verdade, bem merecia esse nome. Conclui a introdução apresentando Eustáquio. O personagem é pintado como Eustáquio Mísero. É retratado antipático, egoísta e ganancioso em pensamentos e em comportamentos. Alistair McGrath comenta, inclusive comentando a obra, observa que Eustáquio era uma figura difícil de gostar, de sentir pena, mesmo quando se transformara num dragão. Na história, Eustáquio descobre uma porção de ouro encantado, e o ouro o domina, e ele se transforma em um dragão. Como resultado de seus pensamentos gananciosos, típicos de um dragão. Então, C.S. Lewis, usando o mundo lúdico da imaginação para descrever como era a sua vida e a vida de todos antes da transformação operada pelo Evangelho, apresenta para nós Eustáquio. E a provocação de Lewis é: como alguém que se transformou em um dragão pode deixar de sê-lo? Essa é a grande provocação que ele nos faz. Como alguém que se transformou em um dragão, um monstrengo, que essa era a imagem da mitologia nórdica do dragão, não é? Um monstro avassalador, tenebroso, temível. Como alguém poderia deixar de ser um dragão? Eustáquio freneticamente tenta raspar sua pele de dragão, tentando voltar ao que era humano, a ser humano. No entanto, cada camada que ele remove só revela mais uma camada de escamas embaixo. Seu esforço é inútil. Ele simplesmente não consegue se libertar daquela prisão. Está preso dentro da pele de dragão
porque se tornou um dragão. Não foi só uma roupagem de dragão. Ele se transformara num dragão. Mas a salvação estava ali. Onde? Então, C.S. Lewis faz entrar em cena Aslan. Aslan aparece e arranca a carne do dragão com as suas garras. As garras de Aslan cortam tão profundamente que Eustáquio sente muita dor. E a descrição no registro desse conto é: a pior dor da minha vida, foram as palavras de Eustáquio. E quando as escamas são finalmente removidas, Aslan mergulha Eustáquio sangrando em carne viva em um poço do qual ele sai purificado, renovado, com a sua humanidade restaurada. Eustáquio retrata a história de Paulo, a minha e a sua. E nessa sessão nós encontramos Paulo recortando seu testemunho, um pouco da sua história, para mostrar a Timóteo, a quem ele estava destinando esta carta, primariamente, alguns cuidados que ele deveria ter na sua trajetória como pastor da igreja de Éfeso, como servo do Senhor. E nesta caminhada de trabalho e serviço, Paulo então separa uma sessão curta, é verdade, para lembrar em poucas linhas que ele também havia sido um dragão e o que lhe acontecera poderosamente é o que nós encontramos a partir do versículo 12. Depois de ter admoestado Timóteo acerca dos perigos relacionados à falsa doutrina e o compromisso dele de ensinar, instruir a verdade, depois, versículos 8 a 11, depois de ter mencionado a Timóteo do compromisso de obedecer à lei como Deus requer, com a motivação correta, aí a ideia de pura consciência, boa consciência, fé pura, diferentemente de alguns que estavam distorcendo a lei para os seus interesses pessoais, minimizando a lei ou focando a lei como a razão de sua salvação, extremos completamente contrários à proposta e à proposta divina na pessoa de Jesus. Depois de ter então incentivado Timóteo à obediência na lei de maneira legítima, Paulo traz outra exortação a Timóteo agora, a partir do versículo 12 até o 17, e que nós chamamos aqui, para fim didático, de Timóteo, seja grato pelo Evangelho. A terceira exortação da verdade para quem anda na verdade é: seja grato pelo Evangelho. Observe o versículo 12. Já entrega, não é? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Esse ser grato imediatamente contrastava com a atitude resposta dos falsos mestres, encontrada aí na carta, onde eles eram caracterizados por arrogantes, orgulhosos. Então, como expressão da sua gratidão, contrastada com a atitude leviana, arrogante, soberba dos falsos mestres, Paulo relembra o seu passado, daí o recorte da sua história. Ele compartilha o seu testemunho e começa afirmando de imediato
seu senso de gratidão, evitando qualquer autopromoção, que é muito comum nos testemunhos que ouvimos nos dias de hoje, por exemplo, não é? Alguém vai dar um testemunho na igreja, então levanta, chama todos os holofotes para si, para então dizer em linhas finais, 3 ou 4 linhas, que Jesus mudou a sua vida, encerra-se o testemunho aí. Diferentemente disso, Paulo inicia o seu breve testemunho, revelando o seu senso de gratidão. Dou graças para com aquele que me fortaleceu. E ele identifica quem era este: Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa titulação para Cristo é muito forte, porque ela tem implicações. Senhor aqui é governante inteiro, diante de quem todos aqueles que o chamam de Senhor se submetem a Ele. Esta expressão forte, Kyrios, Senhor, diante de quem todos devem se dobrar e reconhecer que todas as áreas da sua vida são cativas a Ele e para Ele. Paulo evoca o senhorio de Cristo, revelando o senso seu de gratidão. É alguém que está profundamente agradecido com o que lhe aconteceu, porque vive continuamente submisso ao Senhor, aquele a quem presto contas, e a revelação de que eu não sou dono do meu nariz. Expressão popularmente usada para dizer que quem manda na minha vida sou eu. Não era assim com Paulo e não é assim com todos aqueles que foram transformados pelo Evangelho. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor. Confissão de quem dirige e controla todas as coisas e é digno de obediência, de devoção. Era assim a vida do apóstolo Paulo, centrada em Cristo. Não somente os seus argumentos, mas os seus planos eram centrados na obra de Cristo. Quando ele desejava sair de um lugar para outro, ele o fazia interessado na realização da vontade de Deus, de levar a glória de Cristo para aqueles lugares que ainda, todavia, desconheciam esta glória. E quando as portas se fechavam, ele entendia que era o Senhor fechando as portas, e quando o Senhor fechava portas por uma direção, abria por outra direção. Paulo tinha consciência disso. Seus planos eram dirigidos pela confissão de que ele servia ao Senhor Jesus Cristo, Kyrios. Ele acredita a Cristo a capacidade sua para o ministério. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Ele não era forte em si mesmo. As capacitações, todas que ele tinha, dos estudos, dos lugares acadêmicos percorridos, toda a experiência juntada, não constituíam seu núcleo de força. Ele entendia tudo aquilo como simples instrumentos do capacitador Cristo Jesus. Ele me fortaleceu. Cristo Jesus, que me considerou fiel, diz o texto, que me considerou fiel. Fidelidade era uma marca característica da vida de quem serviria a Cristo. Observe o capítulo 3, versículo 1, como esta expressão aparece de novo na carta. Fiel é a palavra. Capítulo 3, versículo 1. Versículo 13, pois os que desempenham bem o diaconato, aqui é fidelidade, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Veja o capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra, no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário.
Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E aí o texto continua, tanto no primeiro lido, falando sobre a fidelidade exigida dos diáconos, quanto aqui, na fidelidade exigida dos presbíteros. Então, fidelidade era a marca característica de quem estava disposto a servir a Cristo. Isso também deveria ser marca na vida de Timóteo. Essa marca não era encontrada nos falsos mestres. Veja como era a consciência deles, a consciência dele antes de ter sido marcado pela fidelidade. Versículo 13: a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. As características que envolviam as escamas da sua natureza, fazendo menção aqui à ideia da figura da imaginativa usada por C.S. Lewis. As escamas eram marcadas pela blasfêmia, perseguição e insolência. Era assim a vida de Paulo antes. Mas diz o texto: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. A consciência de Paulo sobre a graça de Deus contrasta com a sua miséria. Quem eu era, quem eu sou agora, versículo 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E então ele traz o lema dessa palavra, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Como é que Paulo enxergava a manifestação da graça na sua vida? Que consciência plena nós temos acerca da nossa miserabilidade? Ou nós nos julgamos bons, melhores que os outros? Paulo não se considerava assim. Ele tinha plena consciência de quem ele era, o que o Evangelho tinha feito consigo, porque, como, por meio de Cristo Jesus, enviado por Deus para salvar os pecadores, dentre os quais ele se enxergava como o pior dos tais. Então ele olha para a sua história passada de infidelidade, e a consciência da abundância da graça é tão grande, tão cristalina, que ele não vive na amargura das coisas passadas que fez, da consciência escravizada pelos erros passados. Ele não é refém da sua história passada. Por quê? Porque a graça de Deus pelo Evangelho lhe curou. Doeu a retirada das escamas, das camadas. Mas quando ele ouve Cristo, tudo muda, tudo mudou. Como é que você enxerga a manifestação da graça na sua vida, meu caro irmão? Com o seu histórico passado, seus erros passados, como é que você enxerga a graça de Deus na sua vida hoje? O apóstolo nos ajuda a perceber como devemos olhar para a nossa história passada. Antes de ter sido encontrado por Cristo no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, a sua vida se destinava a perseguir a igreja, a noiva de Cristo. Seus interesses não eram os interesses de Cristo. Vocês se lembram do episódio do apedrejamento do diácono Estevão? Se lembram? Paulo estava lá, ordenando aquela ação impiedosa. Segundo Atos capítulos 7 e 8, Paulo que estava dando permissão para aquele ato atroz. Atos capítulo 8, versículo 3, traz isso muito claramente, capítulo 9, versículos 1 e 2 de Atos. Mas agora Paulo tem uma nova mente.
E com essa nova mente, ele descreve a sua vida passada como alguém blasfemo, perseguidor e um homem violento. No entanto, Deus o visitou com misericórdia. Versículo 13. Mas obtive misericórdia. Ele foi salvo. A graça do Senhor na sua vida produziu fé e amor. Versículo 14. Você sabe o que é isto aí? Produção de fé e amor significa verdadeira vida espiritual. Produção de fé e amor é verdadeira vida espiritual. Ele que estava morto recebeu verdadeira vida espiritual, que só é dada mediante a obra de Cristo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Então ele resume aqui o Evangelho. O Messias veio ao mundo da humanidade, veio ao mundo da raça humana, perdida, debaixo de condenação, da ira de Deus. Veio ao mundo hostil a Deus, a fim de estabelecer graça ao pecador. Então, como é possível não elencar agora, pensando nisso, a parábola do filho pródigo, do pai que recebe o filho que havia se perdido. E Lucas 19, 10 diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando usa a expressão, eu me considero o pior dos pecadores, Paulo usa uma palavra que os judeus gostavam de usar para os gentios. Os judeus não usavam essa palavra para falar de suas misérias, porque era de muito baixo nível e não servia para eles. Mas para falar de si, Paulo usa essa palavra que o judeu não costumava usar para si. Paulo usa para falar dele. Essa expressão traduzida por o pior, o principal dos pecadores. Ele se via assim como o pior dos pecadores, fazendo referência, obviamente, aqui ao seu passado de perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. Mas olha como contrasta este recorte real, concreto, como ele é contrastado com a graça e a paciência maravilhosas de Cristo, de tomar, pensa comigo nessa equação. Cristo toma um perseguidor, maldizente, que fez mal à sua igreja, à sua noiva, que foi responsável pela morte de um dos diáconos mais crentes da história da igreja, piedoso. E Cristo toma esse insolente e o transforma em um perseguido pelo seu amor, um abençoador da igreja, em alguém que se entrega, gasta a sua vida pela igreja e termina a sua carreira morrendo depois de preso pelo evangelho que no passado ele perseguiu implacavelmente. Que contraste absurdo, maravilhoso. E vendo contar isso a Timóteo, é esplêndido. É alguém que tem consciência recobrada, santificada, tratada de sua linha histórica. Ele sabia de onde tinha vindo, onde estava e para onde estava indo. O mapa está claro para ele, está claro. E a graça é que faz esse rebuliço na sua vida, essa transformação radical. Agora coloque-se no lugar dos crentes da igreja primitiva, que ouviam falar desse implacável Saulo. Saulo está vindo aí, corre, 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 não dava tempo nem de pegar a panela. Todo mundo tinha esse nome como terrível. Agora a conversa que se escuta é que aquele Saulo era crente. Naturalmente,
A desconfiança, não é? O medo, será que é algum tipo de cilada, quem sabe? Não era não. Não era não, sabe por que não era? Porque o Evangelho é poderoso para transformar o pior insolente da face da terra, o pior maldizente, o pior criminoso, o pior pecador. O pior pecador não é mais poderoso, o pior pecado não é mais poderoso do que o Evangelho de Cristo Jesus e seu poder de curar, transformar. Então, como alguém que tem nitidamente isso claro não será grato? Ele conta um pouco da sua história para Timóteo, para dizer: Timóteo, viva assim também, agradecido pelo Evangelho. A maior cura operada em nós foi realizada pelo Evangelho. Então seja grato pelo Evangelho, mesmo quando não haja cura para a sua condição física. Seja grato pela maior cura operada. Seja grato pela maior cura operada, mesmo quando não haja restauração na sua família. Seja grato pelo Evangelho. Seja grato pelo Evangelho, mesmo quando, ao invés da promoção, vem a carta de demissão. Seja grato pelo Evangelho. O Evangelho é mais caro e poderoso do que o seu próprio emprego, do que a sua própria família até. Seja grato pelo Evangelho. Que precioso. Por que Paulo está reconhecendo a sua miséria de outrora e a graça do presente? Porque isso é importante. Porque somente no momento em que nós aceitamos, já dizia alguém, né, as más notícias da nossa condição de pecadores, é que as boas notícias farão sentido para nós. Graça, misericórdia e perdão é linguagem de quem entendeu a sua condição de outrora. Quem não entendeu quem era, nunca entenderá graça, perdão e misericórdia. Por isso Paulo recobra o seu passado. Então seja grato, Timóteo. Veja, lembre-se, Paulo está escrevendo para alertar Timóteo contra os falsos mestres que estavam presentes na igreja de Éfeso, que viviam por conta própria, estabeleciam seu próprio ensino em si mesmos, estavam longe da transformação da graça, não revelavam isso. E então ele enfatiza o Evangelho que ecoa em seu testemunho de vida. Seja grato pelo Evangelho. É com o Evangelho que nós devemos nos ocupar, meus irmãos. A igreja foi fiel, centrada no Evangelho. Quando perseguida na história, centrada no Evangelho, seu conteúdo central, inegociável, permaneceu firme. Os tempos mudam, o Evangelho não. Seja grato pelo Evangelho, ele nos basta. O Evangelho diz respeito a Cristo e a sua obra. Mas há uma outra exortação. Além de ser grato pelo Evangelho, a outra exortação da verdade para quem anda na verdade é: viva em adoração. Versículos 16 em diante. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo, escute essa expressão, a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa consciência sóbria que Paulo agora valoriza e reconhece, o leva à adoração. Essa obra, foi a obra da graça que o tornou diferente. Então, a partir desta transformação, ele tinha convicção
do seu modus operandi, de como ele deveria proceder. Aí, então ele destaca: eu devo ser testemunho para os demais. E como é que eu sou testemunho para os demais? Vivendo em adoração. Então ele rompe aqui imediatamente, como que está escrevendo, de repente rompe em adoração no meio da carta. Ele rompe em louvor no meio da carta. Timóteo, é o seguinte: meu testemunho era esse, eu era isso, você sabe disso, seja grato pelo Evangelho, mas eu me considero o principal dos pecadores, mas pela graça de Deus, o Senhor me tornou fiel, me chamou para o ministério, fiel a essa palavra, fique nela, viva nela, o Senhor me chamou para ser testemunho para os que hão de crer. Espera aí, ao Senhor que é imortal, invisível, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Aí ele retoma no versículo 18, diz: este é o dever que te encarrego. A vida dele era assim, permeada de adoração, de reconhecimento o tempo todo, reconhecendo quem era o Senhor da sua vida. Ao refletir sobre a graça de Deus, ao refletir sobre a vida e o lugar da obra de Cristo, ele é conduzido a adorar. Por isso essa maravilhosa expressão de adoração do 17, ele exaltando aí a majestade, o mistério de Deus. Ele evoca a eternidade de Deus como Rei eterno que Ele é, que concede vida, aquele que vive eternamente. Ele também evoca a invisibilidade de Deus, Ele também é invisível, Ele é singular, santo, todo-poderoso, que nenhum homem maculado pelo pecado pode vê-lo, contemplá-lo, mas pela sua graça, ternura, misericórdia, Ele se mostrou em uma forma de misericórdia, para que nós pudéssemos apreciá-lo na forma do seu Filho, que se encarnou, tornou-se um de nós. Em seu Filho nós podemos ver Deus. Quem vê a mim, vê o Pai, porque seu Filho é Deus. Que graça maravilhosa que também transforma a visão espiritual das pessoas. Um dos textos lidos na liturgia: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. Mas pela graça de Deus os olhos são abertos e aquilo que era rejeição é transformado em paixão. Nós não rejeitamos mais a pedra de esquina, nós a amamos e nos gastamos por ela. Que graça maravilhosa. Meus irmãos, mesmo não sendo o apóstolo Paulo, nós compartilhamos de aspectos comuns. Nós também fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Se você é cristão genuíno, vai identificar imediatamente mudanças radicais que o Evangelho produziu na sua vida. Nossa mente está marcada por essas lembranças da graça, não é verdade? Assim como em Paulo, nós também podemos achar em nossa vida, por causa de Cristo, em razão da obra de Cristo, refrigério e clareza para seguirmos a nossa trajetória, sabendo para onde vamos, sem que nos assalte, se centrados no Evangelho, a arrogância, a soberba de que nós podemos e somos. Não podemos e não somos sem a graça de Deus. E quando fazemos, é Cristo fazendo através de nós. Deus nos chamou pelo Evangelho, Ele requer fé e um modo de vida que conduz à adoração. Viva em adoração.
Que tal essa semana se nós praticarmos isso mais? Entendermos as oportunidades da vida, todas elas, como entrega ao Senhor em reconhecimento ao Evangelho que nos visitou. E por fim, lute na verdade. Versículos 18 a 20. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. O que Paulo está fazendo aqui? Está lembrando a Timóteo que ele recebeu algo muito precioso, muito valioso. O verbo usado aqui, traduzido na nossa versão em português, o verbo encarregar, transmite a ideia de alguém que depositava ou guardava algo muito valioso em algum lugar. Essa ação de guardar algo muito valioso em algum lugar é trazida na ideia do verbo encarrego. É o dever de que te encarrego, ou seja, trate isto como muito valioso. Eu te confiei algo muito valioso. Aliás, o Senhor te confiou algo muito valioso. O que seria tão valioso assim, que excede qualquer outra valiosidade, que excedia? O que seria tão valioso assim? Que tesouro era este? Vá comigo para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Leia comigo esse versículo. Temos, porém, este tesouro. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. E encarregar tem a ver com confiar algo muito valioso, um tesouro. E agora, o texto nos remete a um tesouro. Tesouro é este que Paulo está se referindo aqui na segunda carta, capítulo 4, versículo 7, na primeira carta, capítulo 4, segunda carta, capítulo 4, versículo 7. Se você continuar a leitura, vai identificar imediatamente quem é este tesouro. No versículo 5 ele diz: porque não nos pregamos a nós mesmos. Essa era uma característica dos falsos mestres em Éfeso. E Paulo diz: não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Cristo é a revelação do Pai. Em Cristo admiramos e reconhecemos o imortal, invisível Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, o tesouro, o qual foi encarregado a Timóteo, era o Evangelho. Veja o que diz o versículo, volte lá para Timóteo, veja o que diz capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Do que Paulo tinha sido encarregado? Aí nós encontramos a variação do verbo encarregar, aqui no versículo 11. Paulo falando de si, seguindo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O evangelho da glória, esse é o dever que te encarrego.
O evangelho da glória do Deus bendito é este mesmo evangelho, sem adulterações, sem desvios. É este evangelho que Paulo encarrega a Timóteo, que é dito claramente no versículo 15 do capítulo 1. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas o cenário para a guarda desse tesouro, e guardar aqui tenha isso em absoluta estima, singular consideração, que seja o mais caro da sua vida, que você entregue a sua vida por isto, que valha a pena viver e que valha a pena morrer, que seja tão caro para você, que lhe conduza a dizer não para as adulterações, para os comichões nos ouvidos, de ouvir o que agrada aos interesses pessoais. Que seja o maior tesouro da sua vida. Na expressão do salmista Asaf no Salmo 73, a conclusão seja também assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Isso é ter Deus como seu máximo tesouro. Mas para guardar esse tesouro assim, o cenário era envolto em lutas e dificuldades, era uma batalha. Guardar esse tesouro num campo de batalha, o combate era espiritual, o erro estava disseminado, os falsos professores, mestres ousados, famintos pela mentira, com os dentes rangendo, estavam assaltando a igreja. Quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, lá em Atos, capítulo 20, ele menciona os lobos vorazes, que estariam violentamente sedentos por desviar a igreja, massacrar a igreja de Cristo. E ele ordena aos presbíteros de Éfeso, esta igreja para a qual Timóteo foi enviado para trabalhar, cuidar e servir, para que estivessem atentos. Era um combate espiritual, era uma luta, mas era nobre porque se dizia respeito à fidelidade do Evangelho. Nós estamos também nesse combate, meus irmãos. Esse caráter espiritual que muitas vezes nós esquecemos. Se por um lado há pessoas que espiritualizam tudo, no sentido de que dizem que tudo tem a ver com um interesse demoníaco X ou Y, daquilo lá. Por outro lado, há aqueles que se esquecem de que nós vivemos num combate espiritual e que aquilo que a gente vê, assiste, lê, ouve, não está isento desse campo de batalha. Pode ser usado para o bem ou para o mal. Que as ideologias todas, as vãs filosofias, elas não são neutras. Nenhuma proposta humana é neutra, porque não existe neutralidade no pensamento humano. Ou é de um lado, ou é de outro lado. Eu evoco as palavras do Senhor Jesus: quem comigo não ajunta, espalha. Não existe neutralidade. É um campo de batalha. A educação dos seus filhos é um campo de batalha, não se esqueça disso. O seu relacionamento com seu esposo, sua esposa, é um campo de batalha, não se esqueça desse cenário.
o seu estudo, o seu convívio é um campo de batalha. Nós vivemos num campo de batalha acirrado. E tem muita gente achando que está de férias. Pode baixar a guarda. Estamos num campo de batalha. E Paulo lembra Timóteo disso, ao trazer a menção do versículo 18 aqui, na figura do combate. Combate firmado nelas, nas profecias, na palavra, o bom combate. Como é que se luta o bom combate? Mantendo fé e boa consciência. Expressões que ele já trouxe aqui no capítulo 1. E então, até as situações contraditórias são usadas para ensino. Tipo, aprenda com os erros dos outros. Eu vou citar 2 casos, para que você não esqueça. Você estava comigo lá. Himeneu e Alexandre. Olha o que aconteceu com eles. E por que aconteceu? E Paulo evoca isso. Porque eles rejeitaram a boa consciência. E boa consciência, nós já entendemos o que significa mente renovada em Cristo, novo pensar em Cristo, e capacidade para discernir segundo a vontade de Deus. Porém, Himeneu e Alexandre foram entregues a Satanás, isto é, eles foram excluídos dessa comunhão, porque rejeitaram uma boa consciência, isto é, o resultado da centralidade do Evangelho dominando a vida inteira de uma pessoa. Mente e mãos. Mente e mãos. Então, Paulo traz esse exemplo negativo desses 2 homens que ensinavam na igreja, muito provavelmente, eram líderes na igreja, mas que se desviaram. E Paulo diz: aprenda com os erros dos outros. Atenção, tenha cuidado. Não baixe a guarda. Em outro lugar, em outro contexto, ele diz assim: aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Nunca se julgue autossuficiente, é sempre pelo Evangelho. Mas é um combate. Então, combata na consciência da dependência de Deus, versículo 18. Combata com consistência na fé, mantenha a fé. E combata, Timóteo, na certeza de que aquele que começou é contigo a boa obra. Aprenda com os erros dos outros. Nós e Timóteo também compartilhamos muitas lutas comuns. A luta da verdade contra a mentira. Somos também redarguidos a amar a palavra. Também estamos em um severo combate, mas é uma honra lutá-lo ao lado da verdade, com a bandeira da verdade. Igualmente que nos tempos de Timóteo, os homens de hoje têm seus erros desmascarados pelas Escrituras. A espada do Espírito desmascara os erros. Os fingidos e arrogantes deliberadamente que tentam assassinar a verdade têm a sua escuridão exposta diante da Escritura. Mas vejam que o terreno da aplicação se estende a tudo a que estamos envolvidos. Tem a ver com a confissão e tem a ver com as ações. Nós vivemos num país assolado por falcatruas, impermeado pela mentira. E mesmo tendo suas artimanhas expostas, reveladas, os inescrupulosos falsários, mentirosos, apelam aos recursos mais inescrupulosos. Tem sido assim nos vários âmbitos da nossa sociedade, lamentavelmente. Entretanto,
Assim como Timóteo, nós também somos lembrados de que nada é mais forte do que a verdade. Nada é mais forte do que o Evangelho. E ele nos mudou, nos transformou. Você tem estado aqui há algum tempo, não tem? Talvez não seja membro dessa igreja ainda, talvez o seja. Mas independente da sua situação, se você ama a Jesus, entendeu a graça de Deus e a abraçou na sua vida, você deve viver de modo correspondente a este Evangelho. Dependência da palavra de Deus, consistência na fé, consciência preservada na verdade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos viver em gratidão, em adoração e conscientes de que estamos em um grande combate. Mas nós já temos as armas certas para lutar nele, com a graça de Deus. Que Cristo seja o seu tesouro, sua maior alegria, seu profundo contentamento, sua glória imensurável, seja Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar? Reconhecemos a tua graça maravilhosa, Senhor, e te adoramos, porque a nossa história se encontra também com a história de Paulo, no aspecto de que também éramos dragões, monstruosos, egoístas, perniciosos, mentirosos, amantes dos prazeres, desafeiçoados, mas a tua graça, oh graça maravilhosa, veio até nós. O Senhor removeu as escamas, o Senhor transformou a nossa natureza, nos deu uma nova natureza. Nós somos gratos e queremos viver assim, sempre gratos pela maior obra realizada em nossa vida, nossa redenção em Cristo Jesus, a quem desejamos viver em adoração para sempre. E nessa vida em adoração, também, Pai, suplicamos a Tua força para o combate no qual estamos inseridos, possamos permanecer na fidelidade, comprometidos com a verdade, que nos despojemos de todo interesse diferente do Teu, de todo ideal diferente do Teu, e possamos assim prosseguir, confiados, observando com discernimento, com boa consciência, para que não caiamos nos erros de tantos que têm assim terminado a sua jornada desviados da verdade. Tenhas misericórdia de nós. Permita-nos, Senhor, cumprirmos a missão com gratidão, devoção adoradora, fidelidade no combate. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.